Saudações, prezados e prezadas. Estamos aqui para apresentar o nosso resumo expandido que tem como tema professor, mestres e mestras enquanto agente de transformação social. Temos como subtema o papel do professor enquanto agente de transformação da sociedade angolana. Pois bem, a transformação de toda e qualquer sociedade nos dias atuais passa por um processo de transformação do sujeito da realidade. Para o desenvolvimento de qualquer sociedade, estes profissionais têm uma grande responsabilidade neste processo de transformação social. É nosso objetivo compreender o papel do professor, mestres e mestras da realidade, no processo de transformação do sujeito da realidade. Bem, quanto ao procedimento metodológico, consideramos a abordagem qualitativa e quanto à natureza, consideramos a pesquisa básica. Quanto ao objetivo, consideramos a pesquisa exploratória e descritiva. E quanto aos procedimentos técnicos, consideramos a pesquisa bibliográfica e documental. Bem, entramos já para a nossa discussão sobre mestres e mestras da realidade. Entendemos que o processo de ensino e aprendizagem é algo muito complexo, que envolve não só o professor enquanto agente da educação, mas também os mestres e mestras da realidade. Estes que são os agentes transformadores do sujeito da sociedade e trabalham arduamente dentro do processo de transformação do sujeito da realidade. Estes mestres e mestras da realidade são as autoridades tradicionais, pais, encarregados de educação, anciãos, líderes, todos aqueles sujeitos que contribuem para a transformação do sujeito da realidade são chamados de mestres e mestras da realidade. Estes mestres são os mais variados agentes de transformação que a própria realidade forma e, por sua vez, estes vão formando os agentes da realidade, entrando assim em um processo de reciprocidade do ensinar a aprender e aprender a ensinar. O processo de transformação do sujeito da realidade é um processo complexo e recíproco. Os mestres e mestras da realidade não são alheios dentro deste processo de transmissão de conhecimentos e transformação do sujeito da realidade, pois os sujeitos da realidade passam a maior parte do seu tempo com os mestres da realidade. Dentro do papel, ou seja, dentro do papel do professor enquanto agente de transformação do sujeito da realidade, nós vamos aprender que a educação é a base fundamental para que este projeto de transformação se concretize, pois tem a função de socializar metodicamente os interesses sociais do indivíduo e normalizar o processo de adaptação, de assimilação e aprendizagem deste indivíduo inserido em sociedade. É o professor e seus pares, que são os mestres e mestras da realidade, que têm a função, o papel de transmitir os conhecimentos. Estes podem ser de forma positiva ou negativa, diferenciando assim o modo do sujeito da realidade de agir, de pensar, dentro daquilo que é a consciência coletiva ou individual de cada um destes indivíduos. O professor, enquanto agente de transformação social dentro do processo concretizador da educação escolar, cumprirá a missão de mediador, de integrador do sujeito da realidade, dentro da realidade social, inculcando assim normativas de conduta cultural,
social, econômica e treinando assim o sujeito da realidade a ter um olhar treinado no modo de ver e analisar os diferentes factos sociais. Esta realidade acaba por ser muito complexa e também subjetiva, pois é relativa e mediada segundo os interesses sociais. Pois a educação é um processo que se dá dentro do espaço do sujeito. E segundo Marc Senas, ele diz que tudo o que se refere à educação e à escola passa a ser de interesse de todos e não apenas de alguns. Pontualizando assim os papéis destes agentes e transformadores da educação, significa transformar o modo de olhar no papel do professor e dos mestres e mestras da realidade, que qualificam meios, técnicas, procedimentos, consciência crítica no fazer e pensar a sociedade transformada. É necessário que os professores e mestras da realidade trabalhem em unânime, pois, como dissemos, sendo o processo de transformação muito complexo, é necessário que um ajude o outro neste processo de transformação, pois o professor, além de atuar dentro das instituições escolares como professor, fora delas, atua também como um mestre e mestra da realidade, pois este é pai, é tio, é líder, é o sujeito que contribui dentro e fora do sistema escolar para a transformação do indivíduo em sociedade. Contudo, o professor e mestres e mestras da realidade são agentes importantes dentro do processo de transformação do sujeito da realidade, pois a sociedade precisa desta educação que vai determinar o grau de transformação que cada sujeito da realidade terá dentro dos parâmetros que é o papel do professor enquanto agente de transformação dentro das sociedades angolanas. Bem, as nossas referências bibliográficas basearam-se em variados livros, mas temos a destacar o de Barroso, Durkheim, Furlan, entre outros. E agradecemos.